Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, artigo 1º. A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles obedecerão ao disposto nesta lei. Artigo 2º. A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo Juízo Federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Artigo 3º. Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Artigo 4º. A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Parágrafo 1º. A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente. Parágrafo 2º. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Artigo 5º. São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Parágrafo 1º. Caberá à Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Parágrafo 2º. Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a Defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado. Parágrafo 3º. A instrução dos autos do processo de transferência será disciplinada no regulamento para fiel execução desta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares, o juiz federal ouvirá, no prazo de 5 dias, o Ministério Público Federal e a Defesa e, em seguida, decidirá acerca da transferência no mesmo prazo. Parágrafo 5º. A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Parágrafo 6º. Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, na forma do parágrafo 2º deste artigo, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada. Parágrafo 7º. A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. Artigo 6º. Admitida a transferência do preso condenado, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal. Artigo 7º. Admitida a transferência do preso provisório, será suficiente a carta precatória remetida pelo juízo de origem, devidamente instruída, para que o juízo federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento penal federal de segurança máxima. Artigo 8º. As visitas feitas pelo juiz responsável ou por membro do Ministério Público, serão registradas em livro próprio, mantido no respectivo estabelecimento. Artigo 9º. Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência perante o tribunal competente, que o apreciará em caráter prioritário. Artigo 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. Parágrafo 1º. O período de permanência não poderá ser superior a 360 dias, renovável,
excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição. Parágrafo 3º. Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver, aguardará que o juízo federal profira decisão. Parágrafo 4º. Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior. Parágrafo 5º. Rejeitada a renovação, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência, que o tribunal apreciará em caráter prioritário. Parágrafo 6º. Enquanto não decidido o conflito de competência em caso de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal. Artigo 11. A lotação máxima do estabelecimento penal federal de segurança máxima não será ultrapassada. Parágrafo 1º. O número de presos, sempre que possível, será mantido aquém do limite de vagas, para que delas o juízo federal competente possa dispor em casos emergenciais. Parágrafo 2º. No julgamento dos conflitos de competência, o tribunal competente observará a vedação estabelecida no caput deste artigo. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.